Terceira parte de Retas Brasil, Rabino Shmuel, está no dia 25 de janeiro, no meio do capítulo 51 do Tânia. O fim do capítulo 51. Nos dias anteriores explicamos detalhes da meditação, como a alma paira dentro do corpo, paira de maneira manifesta no cérebro, e de lá se expande seu efeito para todos os órgãos. A alma não cabe no espaço. Não dá para dizer que ela está no cérebro mais do que nas pernas, porque ela não é um objeto material que esteja limitado ao espaço. A manifestação dela se observa na janela, digamos assim, onde nós podemos perceber na mente, é no cérebro. Em primeiro lugar, e manifestações secundárias nos outros órgãos. E nossa percepção já observa que o cérebro é o centro das coisas, tudo começa ali. Lá é o tronco e o resto são galhos que derivam. Por isso o cérebro ele controla todos os órgãos. E os sábios dizem que assim como a alma preenche o corpo, Deus preenche o mundo. Exatamente assim, isso aqui é utilizado como exemplo para a luz infinita de Deus, que preenche todos os mundos, mantendo sua vida, sua existência. Em cada mundo se expande em infinitas criaturas, em milhares de graus, denominados como anjos, denominados como almas, etc. Nos livros da Kabbalah e do Midrash. E a quantidade de esferas, de recintos, denominados mundos separados, que um não reconhece o outro, também são infinitos. Camada sobre camada, incontáveis são. Então, quer dizer que Deus é infinito, que existe sozinho e não tem começo. E sua energia vital não tem fim. E fez uma estrutura muito rica, que tem infinitos detalhes. Então foi dividi-los, eles vão se dividir de novo, e de novo não vai terminar de dividir. Que é uma obra infinita do ser infinito. A nossa percepção é limitada, então ela não consegue abraçar sem fim detalhes. Ela abraça as coisas próximas a ela. Mas se ela for estudar, ela não vai terminar o estudo nunca. A criação do Deus, que é infinito, não tem fim também. Inclusive, fala que nas esferas espirituais também não tem fim de camadas e níveis. E quando a Kabbalah fala de um número limitado de mundos, é um exemplo que deve se deduzir, que se replica. É uma amostra de um ecossistema que pode haver mais e mais outros que têm semelhança com ele. Seguindo aqui no texto. E eis que a essência de Deus, que nem a alma, está em todo lugar, está em todo o corpo. Não está mais no cérebro do que no pé. Dá para observar mais intensamente no cérebro, mas ela está. Você pode falar que ela não está no pé? Claro que ela está. Em todo lugar onde se identifica a vida da pessoa, está a alma ali, fazendo a vida acontecer, tirando ele da situação de ser inanimado. A mesma coisa no mundo, que não só que Deus tira ele do inanimado, mas tira ele da ausência. Se há existência, é Deus que está ali. Dá para dizer que ele está mais aqui do que ali? Não. Ele não depende do espaço, ele é onipresente, igual nos superiores e nos inferiores. Só que ele está, às vezes, muitíssimo oculto. E mesmo em mundos onde os seres estão anulados a Deus de forma intensa, eles não alcançam, se eles são seres, então eles não são o Criador. Por mais que tenha seres altamente capazes, por mais que tenha mundos que fogem muito de nossa compreensão por sua magnitude, não quer dizer que eles alcançam, que eles têm uma aproximação significante mais real com Deus do que nós. Porque a grandeza de Deus foge e escapa de qualquer coisa que tenha algum tipo de tamanho, por mais majestoso que seja o seu tamanho. Nenhum pensamento de criatura alcança ele, de maneira alguma, nem nos mundos superiores. Isso aqui já falamos aqui um exemplo. Tanto 1 como 1 bilhão, em relação a sem fim, é a mesma coisa.
ambos são infinitamente pequenos. Então não é possível se iludir que a magnitude dos superiores em relação a nós tem algum significado perante Deus. Já repetindo aqui, falar que tudo é relativo, isso aqui é entre criaturas que são seres limitados, que têm começo e têm fim, e ali tudo é relativo. Mas em Deus, que não tem tamanho, ele é o ser absoluto, então nada ali é relativo, ele é tudo. E nada ocupa espaço, nada pode ser comparável a ele de maneira alguma. Todos têm começo, ele não tem começo, então ele se distingue de todos eles. E sendo onipresente, acaba sendo que ele está em todos os mundos igual. Se tem existência, se tem alguma experiência, é Deus que está fazendo aquilo acontecer. A diferença então qual a diferença entre mundos que chamamos de superiores e mundos que chamamos de inferiores? É a maneira que flui ali a vitalidade. Que a vitalidade de mundos nada mais é que o poder de Deus de fazer aquele mundo. O poder estava em potencial, e estando ele em potencial, não estava manifesto. Estava, como digamos assim, armazenado. E quando saiu do estoque, surgiu a manifestação. Surgiu a apresentação do poder, denominada luz, porque estava oculta antes e agora está sendo revelada. Então a revelação do potencial de Deus é chamada de luz infinita de Deus, que dá vida aos mundos das criaturas, e nisso difere os mundos superiores dos inferiores, que os superiores têm algum conhecimento maior sobre sua origem do que os inferiores. Que nos superiores tem menos bloqueio sobre a consciência deles sobre sua origem no Criador. Enquanto os inferiores recebem sua vitalidade com muitas vestimentas, ou seja, cobertas, que a vitalidade flui através de veículos escurecidos, que não permitem você perceber de onde que eles vieram. Filtros, condensações, e são intensas as condensações e ocultações que Deus se ocultou atrás deles ao criar os mundos inferiores, que nem esse mundo aqui. Todos os inferiores, quer dizer, não somente o nosso mundo vizinhos também, mas o mundo nosso, nossa realidade, nossa percepção, é aquela que tem muitíssimas ocultações. E a pessoa se convence que existe realidade imaterial, que é ilógico dizer que o material existe sozinho, mas a sensação é que ele existe sozinho. Nós temos uma convicção absoluta que o material existe, apesar dele obrigatoriamente depender de alguém que seja primeiro, e para ser primeiro tem que ser altamente abstrato, como quem estudou Rambam, Sefer Hamadá, sabe explicar. Que é algo que depende do tempo, do espaço e de condições climáticas e temperaturas diversas. Toda coisa que depende de equilíbrios não pode ser primeira, ela depende que houvesse alguém que equilibrasse a situação antes dele surgir. Apesar disso, nossa relação em relação à matéria não alcança de primeira instância que isso aqui é uma representação de um moderador maior que fez a coisa poder existir. Só depois de pensar e se Deus nos iluminar, a gente chega nessa conclusão. Por que tem aqui esse paradoxo? Porque, por um lado, esse mundo existe a partir de uma expansão do poder de Deus. O poder de Deus sim existe sozinho. Mas esse bloqueio que faz você sentir que só existe dessa maneira e não de todas as outras, que não é todo poderoso, é apenas monopoderoso, isso é o esclarecimento. E nós vemos apenas um dos poderes de Deus e não todos eles ao mesmo tempo. Ou não seu potencial pleno, apenas esse potencial realizado. Isso é feito através do esclarecimento. Aqui vem uma luz
que a sua fonte está encoberta em diversas vestimentas que ocultam a origem da luz, e você não enxerga mais uma energia divina ou uma energia espiritual abstrata, multifuncional. Apenas uma função, uma coisa material, e principalmente a matéria inanimada, parece morta. Um objeto morto que não tem talentos, que não tem movimento ali, mas dentro dele existe uma vitalidade que faz ele estar existindo a partir do nada, para que não volte a ser um zero como era. Como assim zero? Quando a manifestação divina está em potencial, não existe nada realizado. E se tivesse lá o observador, ele ia ver zero. Porque Deus não fez para ele nenhuma apresentação. Quando Deus cria a realidade, na verdade cria vários observadores que observam uns aos outros e apresenta para cada um a sensação interna dele sobre si mesmo e também a sensação do ambiente onde ele está. Ele enxerga a si e aos outros. Mas essa apresentação tem começo. E antes dele começar, não havia nada. Não havia percepção. Havia o poder de Deus, que Deus conhecia. E ele continua conhecendo o seu poder. Isso não mudou nada no que ele conhece a si mesmo. Mudou na percepção que ele abriu para a manifestação do seu poder criativo, que além de criar objetos, criou consciências também. E as consciências percebem os outros objetos como se fossem objetos mortos ou pseudo-vivos, mas não são jamais todo-poderosos, são apenas um poder de Deus por vez, um conjunto pequeno de poderes. Mas dentro de tudo isso aqui tem a luz infinita de Deus, que bloqueia todas as outras formas que a criatura podia ser, que é uma operação infinita, bloquear sem fim poderes, maneiras que ela podia ser, e permitir aquelas que Deus decretou para aquela criatura poder usar. Só que você enxerga outra criatura, você não enxerga ali de onde ela veio, não enxerga que tem aqui um Deus que está bloqueando outras coisas que aquela coisa poderia ter sido, e está abrindo o caminho, está a dosagem específica de energia que faz aquela criatura que você enxerga. Mas na verdade aquilo tudo vem de Deus, só que está oculto, a origem está se escondendo. Isso que a gente chama de mundo inferior. Uma alusão que Deus estaria acima de nós e o nosso mundo seria abaixo dele, quer dizer, no sentido de degradação, no sentido de menos qualidade. No alto você enxerga mais para longe, você enxerga mais detalhes por vez, e embaixo você enxerga um mínimo de coisas por vez. Talvez dá para comparar com um buraco que você nem sabe, tem ali uma luz que reflete da luz do dia, mas você não vê o sol, apenas um reflexo. Talvez por isso se comparou com em cima e embaixo. Que acima é um lugar onde se vê para longe e se vê muitas coisas, e embaixo não se vê quase nada. E às vezes nem se vê de onde surgiu aqui alguma coisa que está aqui. Sobre isso diz o Arizal Netz Chaim, que a energia, a vitalidade dessa terra, dessa bola terrestre material, na verdade tem um nome cabalístico, vem de Malchut, de Asiá, da criação, da ação. Que a estrutura que mantém o mundo da ação é o mundo da formação, cuja estrutura é mantida pelo mundo da criação, cuja estrutura é mantida pelo mundo da emanação, e assim vai. Quer dizer, a infraestrutura que mantém esse mundo são mundos invisíveis a nós. No íntimo deles tem as 10 estruturas, 10 componentes básicos, 10 poderes Deus planejou manifestar nessa criação. E junta e mistura elas em diversas conjunturas, isso que forma todo esse nosso universo que conhecemos. Até que eu tenho do dia 25 de Iyar.
Assim, explica o Rebbe, como dá para comparar a penetração da alma no corpo com a penetração de Deus no mundo. Ele está em tudo, mas você não percebe. Você percebe diferenças. Aqui ele está assim, ali ele está assado, aqui ele faz visão, lá ele faz audição, aqui ele faz homem, lá ele faz pedra. Mas é o mesmo que está em tudo. A questão é só qual poder dele ele resolveu e decidiu e permitiu manifestar naquele ambiente. E para qual espectador poder perceber e qual não poder perceber a manifestação ali que ali acontece.